Bom dia a todos. É sempre uma grande alegria, né? Poder estar nessa casa, revendo corações queridos, tanto encarnados como desencarnados, que sentimos as vibrações, né? Do afeto. Essa casa aqui é um guarda-chuva mesmo de amor que nos acolhe com as suas vibrações. Todos que aqui chegamos por inúmeros motivos, inúmeras motivações, mas saímos daqui alimentados em nossas almas. Saímos daqui sempre com alguma coisa a mais em nossos corações e em nossos raciocínios também. Porque a doutrina espírita não só nos esclarece, como também nos consola. Muitos de nós nem sabemos o porquê dos nossos sofrimentos e sofremos, e aqui ao escutar os estudos, ao ficar ouvindo outros cursos, começamos a compreender qual é a dificuldade e a necessidade das nossas almas. Por isso é tão importante, né, virmos para cá com os corações abertos a esses fluidos, desses amigos espirituais. Falar desse capítulo, né, que tem como título honrar vosso pai e vossa mãe, sabemos que ele faz parte do decálogo, dos mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. Muitas vezes, quando jovens, quando mais rebeldes, é muito difícil compreender esse capítulo. Para algumas criaturas, ele não precisava ser lei, porque a criatura tem uma relação com seus pais tão amorosa, tão afetiva, que para ela não entende por que existe essa cláusula, né? Honrar pai e mãe. Mas para outros são difíceis. E por que essas aparentes diferenças, né? Poderíamos assim dizer. Então, isso tudo a doutrina espírita explica, né, através das instruções dos espíritos superiores. Nesse momento, todo esse capítulo, Jesus enfatiza a importância da convivência familiar, do objetivo maior, que é estreitar esses laços de convivência, apesar das suas dificuldades, muitas vezes, existirem. E em alguns momentos são verdadeiros obstáculos numa reencarnação. Então, esse é o objetivo de todo esse capítulo. Nesse momento em que nos traz Kardec, elencado, né, com o título Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, trata-se de uma passagem em que Jesus retorna para a casa em que ele estava hospedado, que é em Cafarnaum, né? E ele, como sempre, atraindo pela sua vibração aquela multidão de pessoas ansiosas pela sua palavra, pela sua cura, pela sua presença. Imaginemos todos nós, temos até hoje, né, a saudade de Jesus. Nós somos saudosos do Cristo. E sempre quando lemos essas passagens, nós nos colocamos junto a esse grupo que seguia Jesus, porque a luz, a vibração que ele possui, atraía, como atrai até hoje, de uma forma irrecusável. A autoridade moral dele era real. Então, são esses espíritos que chegam perto e toda aquela rebeldia e toda a nossa descrença vai por água abaixo, porque a gente se sente invadido por aquele amor de uma tal maneira que é irresistível. Então, estava todo aquele grupo lá atrás dele, e ele e seus companheiros, seus discípulos, não conseguiam nem comer o seu pão, fazer o seu lanche. Tal aquela afluência de pessoas o tempo todo atrás dele, a casa estava lotada. E aí,
lhe falam dos familiares. A casa estava tão cheia que a chegada dos familiares não foi permitido chegar até ele. Aquela história, né? Tem tanta gente que alguém diz para um, que diz para o outro, até que chega o ouvido dele: olha, tua família está aí fora, querem falar contigo. Era muita gente ali, né? Então, é interessante que passa, né, esse cenário que o evangelista Marcos nos deixa perceber esses parentes e esse momento. Nós vamos lembrar que os parentes estavam em Nazaré, aproximadamente 30 quilômetros de Cafarnaum, e ouviram dizer que Jesus estava lá no meio daquela multidão, meio exaltado, né? Ele estava perdido do seu juízo, e foram para lá, porque a notícia de Cafarnaum para Nazaré, até chegar lá, ela teve proporções imensas, né? Aquela história, o negócio vai aumentando, até chegar lá no ouvido dos irmãos, nem imaginamos o que falavam. Já tinham falado tudo, que ele era o próprio Beelzebú, pelo que ele fazia e apresentava. Então, os parentes, né, o julgaram que ele estava fora de si e foram para lá para segurá-lo, para que ele não também perdesse totalmente a sua saúde. Esse era um objetivo. Nós vamos lembrar que essa expressão fora de si foi utilizado por Paulo, né, no Coríntios número 2, no capítulo 5, essa expressão fora de si é utilizada para exprimir um êxtase místico e não a loucura. É quando eles se colocavam de uma forma, né, além, transcendiam, e aquilo naquele momento era chamado fora de si, como que desdobrado, como um visionário, como uma criatura em êxtase mesmo. Bem, e aí o evangelista Marcos continua dizendo, né, que eles ficaram fora de casa, a sua mãe e os seus irmãos falaram, tua mãe e teus irmãos, e falaram, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele responde, mas ele responde com uma pergunta. Na época isso era muito normal, você dava a sua resposta, era uma pergunta. Os judeus daquela época utilizavam muito essa forma de diálogo. Então ele responde assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É uma resposta interrogativa, né? Então ele mesmo pergunta: quem é? E para todos nós foi uma resposta em forma de pergunta um pouco que parece que ele está sendo indiferente, né? Ele não reconhece a mãe, os irmãos, ele estaria renegando, né? Logo ele, que pregava e exemplificava o amor a todos, o amor à mãe Maria, como é que ele teria falado dessa maneira? O que realmente, né, ele queria dizer? Nós vamos entender melhor essa atitude de Jesus quando voltamos lá no versículo 21 e lembramos que quando a família soube que ele estava no meio de uma multidão pregando a boa nova, os familiares exclamaram assim no versículo: está fora de si, e saíram para o prender. Olha o objetivo. Queriam prendê-lo, queriam, de uma certa maneira, manipulá-lo. Então nós vamos pensar, quais são os motivos que eles queriam prender Jesus? Prender no sentido de isolar, paralisar o que ele estava fazendo. Quais eram os motivos, né? A gente vai lembrar do medo que se tinha de falar alguma coisa que contrariasse as autoridades judaicas. Quando você contrariava as autoridades, não só você, mas a sua família caía em desgraça. Então era o medo
ali dele contrariar, como ele contrariava, né, que se sabia, então o que podia trazer isso como consequência. Lembremos que os familiares não escutavam as prédicas deles e nem acreditavam que ele fosse um emissário divino. Não acreditavam, tanto não acreditavam que lá no Evangelho de João, lá no capítulo 7, ele fala, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, não acreditavam na missão de Jesus. Eles não acreditavam. E aí nós vamos relembrar também, a família judia estava dividida. Tinha os preceitos judaicos, todos aqueles preceitos organizando a vida da criatura, e Jesus era aquele que questionava essa lei que não era de Deus, que era uma lei mosaica. Ele tinha dito, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu vim para ser rebelde à lei, ele disse, eu vim para dar cumprimento à lei. A que lei? A lei moral, a lei de Deus. E as outras que foram juntadas como num caldeirão, tantos preceitos, aquelas não eram de Deus. Aquela pertence a um legislador, Moisés, que criou esses preceitos para organizar a vida daquele povo rebelde que era escravo, que ele teve que conduzir por 40 anos no deserto. Então, sim, eram leis duras, porque era um povo que não tinha noção nenhuma, né, de respeito, mas ele dava Moisés o nome de lei divina para criar ali um aspecto de autoridade para que as pessoas respeitassem essa lei. Então nós vamos vendo assim. Então Jesus veio dar cumprimento à lei de Deus. O que não é lei de Deus, ele retira. Quando ele pergunta a questão do sábado, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Então ele começa a botar as pessoas para refletir, parar para pensar. O que importa? O que entra na boca ou o que sai da boca? Então as pessoas começaram ali a refletir, ele falou, o que não é do meu pai, esse eu não vim dar cumprimento, eu vim retirar. Então ele veio dar cumprimento à lei de Deus, que é a lei de amor. E honrar pai e mãe estava incluso. Então a família judaica estava assim dividida, sem saber a quem seguir, a Torá, com todos aqueles preceitos, os rabinos, ou a Jesus, que chega ali naquela humildade de uma manjedoura, caminhando no meio da multidão, falando com todo mundo, junto aos lagos, curando, falando em bem-aventurança para todos, falando de um reino de Deus. Ele que espiritualiza todas as questões materiais, quer dizer, essa terra de Canaã, esse reino, ele vai espiritualizar, porque são as várias moradas da casa do Pai. Tudo de Jesus é espiritualizado. As suas promessas, muitas vezes, quando não compreendemos, é porque não compreendemos a reencarnação. Essa promessa é promessa de futuro que muitas vezes hoje estamos vivendo, diante de situações que nada nos parece aquelas promessas, mas como temos o olhar para frente, para cima, para o futuro, nós sabemos o que nos aguarda quando caminhamos dentro dessas leis de Deus que Jesus vem nos apresentar. Então, essa pergunta feita, por Jesus, aparentemente desrespeitosa com a sua mãe, demonstra primeiramente a sua independência. Ele não se subordinava a questões que eram puramente de regulações sociais. Ele sabia priorizar, ele não estava preso somente aos laços sanguíneos, isso ele já demonstra. Ele também não iria se subordinar a essa exigência de parentesco terreno em detrimento com a sua missão. Ele tinha uma missão divina. Quando perguntavam para ele alguma coisa, ele falava, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
O tempo todo ele deixava claro a prioridade. Não era a vontade dele, é a vontade do meu Pai que me enviou. Isso era claro. É o espírito dessa envergadura que plasmou o nosso orbe terreno, né? É Jesus, o nosso governador planetário, e ele veio para mostrar assim, olha como é que se faz. Vindo na Terra, tendo que conviver com todo mundo, num corpo, olha só como é que se faz, olha como é que é possível. Mas olha como o discernimento dele de fazer escolhas é diferente. Às vezes a gente fica em dúvida. O que eu vou escolher diante dessa situação? Então ele já demonstra ali a sua firmeza, a sua independência de laços materiais para atender um ideal maior, que é o ideal espiritual. E aí a gente lembra, né, de Jesus, quando seus pais o levaram para apresentar, como era normal, ao judeu aos 12 anos, ele era levado ao templo. Saía aquela caravana de várias famílias, e todos eram parentes, na maioria eles se conheciam, e os pais, acabou ali as cerimônias, foram embora. Parecia meio aquele filme Esqueceram de Mim. Daqui a pouco, cadê Jesus? Jesus não estava ali, porque ele achou que estavam com outro grupo, com os outros primos, e Jesus também não estava. E aí os pais começam a procurar Jesus e retornam ao templo, né? Isso está narrado, tem vários, mas nós vamos pegar essa narrativa aqui de Lucas, no capítulo 2, que diz assim, que retornaram ao templo e encontraram Jesus lá, conversando com os doutores da lei, né? Vamos imaginar essa cena, aquele menininho de 12 anos já está dando aula para os pais antigos, né? Que ele era automatizado no bem, Jesus é automatizado no bem. E aí encontra o filho lá conversando dentro do templo e os seus pais ficaram perplexos. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E aí ele responde com uma pergunta de novo. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, ele já tinha deixado claro. Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Eu trabalho para o meu pai. Então ele sabia muito bem essa diferença, né? Muitas vezes ele trata Maria com o nome mulher. A gente vai ver essa expressão. Então ele tinha, desde novo, muito claro a sua missão. E ele não iria negociar, porque ele sabia o que ele precisava priorizar. Então, naquele momento em que a mãe e os irmãos estavam procurando ele, mas ele sabia, né? Jesus sabia que eles tinham vindo para prendê-lo, para paralisar o seu trabalho. Como é que ele sabia? Olha, gente, Jesus, né? Então, e a gente que não é Jesus, a gente conhece, né? O nosso grupo, o nosso povo de casa, quando alguém fala alguma coisa, deve ser fulano que vai falar isso. Porque chega um momento que a gente já conhece até a reação de cada um. É natural. Então ele já sabia para que eles foram lá. E aí a gente se pergunta, né? Com essa pergunta, com essa resposta que é uma pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O que ele vai fazer? Que atitude ele vai tomar, né? Ele vai agredir a família? Ele vai lá acusá-los? O que ele faz, né? Ou ele vai se deixar prender? Muitas vezes nós podemos nos perguntar, o que nós faríamos? Quantos de nós que aqui nos encontramos, dentro do nosso núcleo familiar, pensamos diferente nas nossas questões religiosas? A maioria de nós não são famílias homogêneas, somos diferentes. Nós estamos aqui, muitos dos de casa pensam o quê? Vai lá fazer lá naquele negócio de espírito, você não sabe nem o que é, né?
vai lá bater um tambor, vai lá não sei, o cara inventa cada coisa, né? Isso é coisa do demo. E aí a gente pensa, poxa, esse demo faz isso, né? E falar tanto em Jesus. E aí a gente, o que a gente já tentou explicar, já tentou dar livro, já trouxe folhinha para dentro de casa, mas não adianta. E o que a gente vai fazer? A gente vai ceder ao pensamento da família por receio de se tornar uma pessoa que não acata eles, porque não tem nada a ver com respeito. Tá? Nossas obrigações cumpridas como filho, como pai, como mãe, como irmãos, o que é além é cerceamento de um direito sagrado, íntimo, foro íntimo, que é a minha religião, a forma que eu converso com Deus, o que eu busco aprender. Então, imagina a gente estar aqui, estudando num curso, chega a nossa família lá fora, não pode estar aqui não está batendo bem da cabeça, o que a gente faz? É para a gente pensar. Então tem momento que a gente tem que decidir, e tem hora que a gente vai desagradar alguém, não dá para andar agradando a todos. Isso seria uma conveniência que significaria uma total falta de personalidade, de decisão própria que o espírito precisa ter. Ele se posiciona. Não estou em falta com nada, não estou fazendo mal a ninguém. E a consciência dele está dizendo para ele, eu vim procurar ajuda, eu vim aprender uma série de coisas para me tornar uma pessoa melhor, para poder servir melhor. E quando ele tem isso claro na consciência, é mais fácil tomar essa decisão. E quem quiser, que se incomode, né? E aos poucos vai aceitando. Eu me lembro que na minha casa, a minha mãe fazia grupo de oração para me tirar da casa espírita. Eu vim parar aqui meio escondida, já com 16 aninhos na época, e ela fazia grupo. Depois de uns anos ela passava na minha casa, quando ela precisava me ajudar para cuidar do filho e tudo, ela passava pelos meus livros, virava tudo de cabeça para baixo. Cruz credo, ela ia, em nome de Jesus, você está virado. E foram anos, porque lutar contra a prece de mãe não é mole não, né? E eu falava, mas eu estou melhor. Você não repara que eu estou um pouquinho melhor? Ela mas isso depois você vai ver no futuro. E você tinha que ter muita certeza, né? A mediunidade tem muita certeza do que você está fazendo ali. No final da vida, já meio dodóizona, ela falou assim para mim, então você se aproxima e faz aquela prece que você falou que faz, eu vou fechar os olhos. Ela fechou os olhos, né? Para ela a gente não podia falar em espírito que ela tinha medo. Então eu falava, o Mickey encontrou o Pato Donald lá no plano, ele já era um anjinho, e aí ele já não estava vivendo. Você está falando de espírito? Eu falei, não, estou falando do Mickey e do Pato Donald. Era uma forma de fazer ela ouvir alguma coisa, mas aceitou lá os passes e certamente, né, parou de pedir para o grupo fazer aquela prece. Então são momentos que a gente tem que decidir. É muito difícil ficar contra o pensamento da nossa família. Ainda mais uma mãe que só quer o nosso bem. Mas isso é íntimo, é uma certeza. E essa certeza a gente não pode se permitir ser manipulado. Assim como os cônjuges, como os irmãos, muitas vezes os filhos, e na nossa família, às vezes, só seremos nós, espíritas. Mas ninguém é. Mas o caminho da pedra, a gente fala, a hora que precisar de ajuda, a casa espírita está aberta para todos. Isso aqui é a nossa parte. A colheita pertence a Deus. Ninguém vai ficar semeando, esperando aquilo ali dar alguma fruta. Não. Os filhos são trazidos para a casa espírita e muitas vezes depois não voltam. Não é interessante isso? Mas a gente lembra assim, já foi ensinado. A hora que depois que você aprende o que é Jesus, isso é que importa.
Você nunca mais será o mesmo, você vai ser sempre uma pessoa melhor. Todo espírito tem necessidade de conhecer o que é melhor, e depois que a gente conhece o que é melhor, nunca mais a gente retrocede. Se a gente ainda está vivendo de uma forma ruim, é por ignorância mesmo, por desconhecer, por ainda ser cabeça dura. Mas a hora que a gente se abre, a descobrir uma coisa melhor e nunca mais vou querer retroceder. E assim é a nossa vida. Então, o que Jesus faz diante daquilo ali? Ele não vai se deixar prender, porque a missão dele, precisava prosseguir. Então, após essa pergunta, ele vai fazer essa pergunta, ele vai passar um olhar sobre todos que estavam sentados ao seu redor. Imagina aquele olhar benevolente que ele olha, e disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele vai mostrar ali que o ideal é superior, sim, ao laço sanguíneo, aos laços de sangue. E se esses parentes amassem Jesus, eles estariam ali com ele, seguindo. Não o seguiam. Eles não tornaram seus discípulos. E vamos lembrar que a palavra irmão, na época, era muito utilizado para os primos de primeiro grau. Então nós vamos ter o Tiago maior e o João, o João Evangelista, eram primos de Jesus. Eles eram filhos de Salomé, e Salomé, irmã de Maria. Nós vamos lembrar que Judas Tadeu era filho de Cleófas, de Maria Cleófas, esposa de Cleófas, que também era primo de Jesus. Então eles eram primos. E esses primos seguiam Jesus, se tornaram seus discípulos. E os outros que estavam lá fora não tinham ainda a maturidade espiritual para aquele despertamento. Não tinham feito essa situação maior. Então, quando ele olha aqueles que estão sentados, ele repara, eles não são a maioria do meu sangue, mas estavam reunidos com o mesmo objetivo, com o mesmo anseio, conhecer a lei de Deus e cumprir as suas vontades, viver dentro dessa lei de Deus. Isso se chama afinidade. O que nós temos aqui em comum? O objetivo que nós temos aqui em comum é vir numa casa espírita, aprender a ouvir falar de Jesus, a nos sentirmos melhor, aprendermos a conversar com Deus, é sairmos daqui mais pacificados, é dividir essa pacificação com todos que nós nos encontramos na nossa vida do dia a dia, porque se não for para isso, também não serve para nada. O objetivo é nos tornar melhores para vivermos melhores em sociedade. Dividir um pouco, não precisamos entrar em guerra santa e nem entrar na intimidade de ninguém para falar de religião. A religião ela é expressa através do dia a dia, através da gentileza, através do perdão, através de um olhar, através de um abraço, através de várias situações, são as principais, são atitudes de amor. O resto é palavra. As palavras sim atraem as pessoas, mas é o exemplo que arrasta a multidão, como era o caso de Jesus. Com seu exemplo ele arrastava a multidão, ele exemplificava o amor. Então somos nós que estamos aqui, com essa afinidade. Todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, é minha mãe. Por isso que nós vamos entender, nós somos irmãos em Cristo, com Cristo, filhos do mesmo Pai. Todos pertencemos, Então, na realidade, Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. Ele é um mestre por excelência, não é mesmo? Então, ele olha aquela situação, como todas as situações que ele observava, e ele dali tira uma lição para todos que ficam. E quando ele faz, esses que comungam comigo o mesmo objetivo, que é Deus, sim, esses são meus irmãos e minhas irmãs, ele ali já deixa muito claro
que os verdadeiros laços não são aqueles fixados pela consanguinidade. Então ele vai nos dar, e sim um outro exemplo de fixados pela comunhão de pensamentos, pela simpatia, por essa afinidade maior. Então o laço de sangue não determina os laços entre os espíritos. Está ali colocado uma pauta, o tema, que é as famílias unidas por laços de sangue e as famílias unidas pelo laço espiritual. Então ele já coloca essa questão de frente ali para a gente, para todo mundo parar para pensar. E nesse momento nós buscamos aqui Kardec, em que Kardec nos diz isso, como a companheira leu um pedaço. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a oferecer a chegada à sua família para estabelecer a diferença existente entre o parentesco material e o parentesco espiritual. No momento, a gente vai lembrar, quando a gente não se questionar assim, poxa, mas ela é sua mãe. Mas ele falou isso, ele não foi lá atender a mãe ou aceitar a ordem da mãe, Muitas vezes a gente não para nessa situação, mesmo sabendo que a aula é sobre isso, a gente lembra de Maria. E aí nós recordamos aqui do Evangelho de João, lá no capítulo 29, dizendo, que naquele momento da cruz, talvez o mais difícil na sua passagem pela terra, ele demonstra ali o amor, a solicitude e o cuidado com a sua querida mãe. Ele, vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela estava o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. João é o discípulo que eles chamam de discípulo do amor, Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou e levou para casa. E cuida dela, até o final da vida, que nós sabemos da história. A casinha em Éfeso, como muitos falam, que moraram junto. Então ele ali vai falar mais uma vez dessa família espiritual, pelas afinidades que eles já tinham de amor. Então, ele não falou, cuide da minha mãe e ela cuidará do meu discípulo. Ele não usou essa expressão. Ele falou: eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Olha como é que ele coloca, A gente olha assim a firmeza do Cristo até o final, até o momento da cruz. Ele teve essa preocupação. Então, e se nós queremos pertencer a essa família espiritual, com Cristo, nós vamos ter também que nos disciplinar, nos educar para vivermos dentro das leis de Deus. Em que momento vamos viver dentro da lei de Deus? Em todos os momentos. É quando nós lembramos: já reencarnei, não mais para fazer a minha vontade. Isso já ficou nas outras vidas, por isso que sofro tanto. Nós já reencarnamos para viver dentro da lei de Deus. Então, quantas vezes a nossa vontade impulsiva, rebelde, vai chegar. E aí a gente olha a situação e fala: meu Deus, eu não quero mais esse comportamento na minha vida. Eu não quero mais fortalecer essa minha personalidade ainda opositora, combativa, seja lá o que for, rebelde. Não quero mais. Eu já aprendi que eu quero caminhar com Cristo. Então eu tenho que me aproximar daqueles comportamentos que Jesus nos apresentou. Mas quais são? Estão todos, Jesus é um roteiro, está todo no Evangelho. Mas como se ele dissesse: olha, anda por aqui,
Eu andei por aqui, eu andei por esse caminho, o caminho do perdão, o caminho da solicitude, o caminho da generosidade. Aí muitas vezes nós vamos ter que calar essas nossas vontades ainda rebeldes e impetuosas. Quantas vezes nós teremos que frear, porque isso é um processo de disciplina. Porque tem gente que fala assim, mas eu vou seguir Jesus. Eu não sei amar. Mas quem que nasceu sabendo amar? O amor está dentro de nós. É uma potência divina. É igual uma sementinha que precisa crescer, brotar. E precisa de elementos favoráveis. E não que a gente abafe esse crescimento quando a nossa consciência começa a racionalizar muito, dizendo assim, o mundo é dos espertos. Eu não vou dar bobeira nesse mundo, não. Só tem essa vida. Não é assim? Aí a consciência começa a ser adormecida. Porque a gente não quer ver a verdade. Mesmo sentindo a companhia espiritual perto da gente. Mesmo sentindo lá dentro que Jesus nos trouxe a verdade. Por interesses do momento, da personalidade, abafa essa consciência. E ela quer desabrochar. Como uma rosa que vai crescendo e vai se abrindo. E depois que ela abre, não há por que retroceder o processo. Então, se eu não amo, eu preciso aprender a amar. Como é que eu vou aprender a amar? Primeiro, me observando, eu tenho que me observar. Olha como é que meu comportamento é desajustado. Olha como esse meu comportamento ainda é contrário à lei de Deus. Mas eu não consigo fazer diferente. Consigo sim, porque se Deus me permitiu conhecer, é porque vai me dar permissão para eu também viver dentro dessa lei. Porque Jesus veio para todos nós, senão ele não teria vindo ao planeta Terra. Se ele veio até nós, é porque ele viu luz. Ele sabia que o nosso coração tem condições de desabrochar. Mas nós temos os nossos maiores problemas dentro da gente, que é o nosso orgulho, que é o nosso egoísmo, que é a nossa vaidade. E aí nós nos olhamos e pensamos, eu tenho que vencer esse inimigo que mora dentro de mim. Porque sabemos de uma lei de ação e reação e que tudo o que fazemos retorna. Somos livres para plantar o que quisermos, mas é da lei que iremos colher. Nem sempre colhemos nessa reencarnação. Muitas vezes nós estamos vivendo e falamos assim, mas eu não fiz nada de tão grave contra a lei de Deus para ter a minha vida assim com tanto sofrimento. Mas a plantação, muitas vezes, foi lá em vidas anteriores. Olha, eu estou colhendo agora. E o que me cabe fazer? Colher o fruto amargo que eu mesmo plantei, eu mesmo, pelo meu comportamento, por ignorância ou por rebeldia. Mas enquanto eu estou colhendo esse fruto amargo, eu tenho que ter a consciência que hoje é dia de semear. Ou eu semeio do mesmo fruto amargo que eu estou colhendo, que vai ser várias vezes recolhendo fruto amargo, ou eu já entendo que eu vou dar uma fechada nesse ciclo, né? Quando a gente fala, quebrei esse padrão da família, quebrei esse padrão da minha vida. Eu estou colhendo esse fruto duro, mas eu já estou plantando um bom fruto. E ali naquele momento de uma nova plantação, mesmo que a gente não colha agora, a gente tem a certeza da colheita. E quando a gente começa a plantar os bons frutos, o que se aproximam de nós? Os amigos espirituais benevolentes, que falam assim, olha só, a danadinha ali está no esforço, né?
dá no esforço das suas imperfeições, porque ela é imperfeita. Aqui não tem anjo, aqui não tem santo, aqui não tem nada disso. Aqui tem almas cansadas de sofrer, espíritos doentes. Aqui chegamos nós com muitas dores, com muitas dívidas com o passado. E através do entendimento, a natureza não dá salto, não é de um dia para o outro. Muitas vezes não será naquela reencarnação. O caminho vai se fazendo pouco a pouco. Já é naquele momento em que somos por alguém ali fustigado dentro da própria família para uma confusão que antes cedíamos e entrávamos na discussão, na briga. Hoje a gente já fala o quê? Eu não sou mais de briga, eu não gosto de confusão, eu já não gosto mais de fofoca, eu já não gosto desse tipo de pensamento comigo, se chegou não é aqui para ficar. Olha como é que a gente começa a mudar. Mas no início é tudo com muita disciplina. Disciplina pura. De tanta disciplina, a gente vai chegar à espontaneidade. Tudo é com muita disciplina. Agora, quem já nasceu espontaneamente fazendo, já foi disciplinado anteriormente em outras reencarnações, porque não tem privilégio para Deus. Todos vamos precisar ter um início, o início é mais difícil mesmo, muito difícil. Eu me recordo que mais nova, trabalhava na rua, no trânsito, e com um grupo de pessoas que era muito fácil a gente se aborrecer em trânsito, né? Então, quando você via, você estava ali falando para o outro do carro uma bobagem, para o outro, e aquele negócio, eu convivia naquele grupo, aquilo era normal de quem trabalhava na rua. E eu falei assim, meu comportamento, eu não quero mais. Eu não quero mais. Ninguém me obrigou. Eu não quero mais esse comportamento na minha vida. E automaticamente, quando eu via, estava eu com a mão do lado de fora do carro, estava eu lá, né, mandando alguém para o Havaí. E aí eu parei, eu falei, pô, mas eu não estou conseguindo controlar. E na época existia, igual o taxista, um negocinho assim com umas ventosas, que a gente pregava um bloquinho no vidro do carro. Meu trabalho era ali o dia inteiro naquele trânsito. E aí eu ficava, me aborrecia. Um risquinho. Falei bobagem, outro risquinho. Outro risquinho. Outro risquinho. Era igual prisioneiro. Aqui já não teve mais risquinho. Errei, volta os risquinhos tudo novamente. Então eu ia perdendo os pontos. Aquilo para mim, no início, era uma computação de pontos. Preso contando por dia para ir embora. Era eu, mais um. Perdi. Volta, risca o risquinho que ganhou e vai começar a contar tudo de novo. E aquilo ali, não tem por que eu estou falando isso. Porque a gente tem dificuldade no dia a dia. Não vou falar das minhas dificuldades maiores, não, que são imensas. Estou falando umas coisas simples. E que não tem receita de bolo. A gente que vai inventar lá umas caraminholas para ver se aquilo funciona. E quando eu vi, eu já conseguia. X dias. Nesse aborrecimento. Caía. Porque a gente vai cair. A gente vai cair muitas vezes. E é normal, na vida de todo aquele que tenta acertar, cair. Porque nós estamos mais perto desse comportamento caído. E vamos levantar, vamos limpar esse joelho, vamos limpar lágrimas e vamos começar de novo. É claro que eu senti uma frustração. Se numa coisa tão boba como aquela, para mim era tão difícil, imagina nas mais sérias. E eu me frustrava porque eu falava, olha como eu deixei entrar num vício de comportamento e agora não é tão fácil eu eliminar. Olha um vício de comportamento meu, que eu alimentei, porque convivia com A e com B, achava aquilo bonitinho, aquele comportamento. Então eu tive que me aplainar essas minhas arestas contrárias, porque o maior inimigo da gente somos nós mesmos.
eu lutava contra mim. Então eu fui conseguindo. Aí consegui parar de falar, consegui parar a mão para fora, mas continuava pensando. Mas já foi uma evolução. Foi. Olha como é que a gente vai evoluindo. Até que aquele pensamento, eu falei, toda vez que eu pensar nisso, eu vou pensar no nome de uma flor. E comecei a pensar em flores, em cantar. Então ali a gente começa a se distanciar um pouco com esses comportamentos tão simples. A gente daqui a pouco se olha e vê que está distanciado dos amigos. Daquele tipo de amigo. E a gente quando olha, às vezes está distanciado também da família. Da família consanguínea. Porque a gente está querendo mudar para melhor. Porque a gente não é santo, mas estamos no esforço. E nesse esforço diário é que a luta, é o combate bom dentro de si mesmo. E aí a gente encontra uma família espiritual. Amigos que comungam do mesmo pensamento que o nosso, na maneira de querer viver, na maneira de querer se modificar, de se olhar, de não se negociar mais, que nem é vítima, nem culpa, nem desculpa. É responsabilidade. Esse comportamento é meu, sim, por motivo A ou B, fui eu que alimentei dentro do meu espírito, e cabe a mim retirar essa planta que me faz mal. E dói? Dói. Dói muito. E a cada dia, quando a gente vê, a gente está se parindo uma pessoa nova. É uma nova criatura. E parir dói. Como qualquer parto. E a gente se olha e fala, olha, a natureza eu sei que não deu salto, mas quando eu olho para trás e percebo o quanto nós já modificamos e nos afastamos daquelas outras companhias, sim, isso é um ganho espiritual. Então, o nosso objetivo é transformar os nossos laços sanguíneos e de amigos em laços espirituais. Um dia seremos, porque nós pertencemos a uma família universal. Todos somos filhos do mesmo Pai. E aquele que ainda não se encontra pensando nesse esforço, nessa vontade de ser melhor, ele é meu irmão também e que precisa muito da compreensão que um dia eu tive de outras criaturas. Porque se hoje nós nos sentimos uma migalhinha só de mudança, porque alguém teve paciência com a gente, porque na casa espírita quantas vezes vim para o atendimento fraterno para conversar, quantas vezes cheguei com um companheiro e fui me desabafar, porque em muitas situações não podemos desabafar com todos. E ali eu recebi um abraço, aprendi a conversar com os guias espirituais, aprendi a buscar Deus no meu coração, aplainando esse caminho, esses fluidos, às vezes, que temos que aplainar esse caminho, encontrar Deus dia a dia e conversar na intimidade do nosso coração. Então, todos nós pertencemos a uma imensa família. Cada um no seu degrau evolutivo, na sua possibilidade, com as suas dificuldades e com as suas conquistas. Porque todos nós temos, sim, muitas conquistas já. Só pelo fato de estarmos aqui buscando ajuda, como almas doentes que somos, todos nós, não nos enganemos, já é uma vitória. Termos essa humildade de dizer, Senhor, quero participar dessa tua família espiritual. Por isso, Senhor, ajude-nos, ampara-nos, fortaleça-nos para viver dentro da lei de Deus. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus.